Sejam bem-vindos à nossa casa, nessa tarde um pouco fria, né? Vamos tentar aquecê-la com o nosso calor humano. Deixa eu só abrir o nosso arquivo aqui. O computador hoje resolveu querer baixar umas atualizações na hora que não devia. Então, irmãos, convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial. Vamos cerrar levemente os nossos olhos, procurando mentalizar nosso Pai Criador, Mestre Jesus, os nossos lares, mas mantendo o nosso foco também de que somos criaturas, filhas do universo, oriundos de um mesmo Criador, e que, portanto, como já nos dizia o Mestre, sois irmãos, somos todos irmãos. E nesse universo de irmãos, que escapa ao nosso conhecimento, mas que, tendo a consciência cósmica, que nos deve impulsionar na vida, rogamos a Ti, Pai, Criador, Arquiteto Universal, que olhe por essas criaturas sofredoras que padecem do frio, da fome, da sede, do abandono, das doenças, do descaso, da injustiça e de tantas outras moléstias causadas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso desamor, e que propiciam o ambiente para que essas mazelas venham a tornar mais difícil a caminhada dos nossos irmãos. Pai, mostra-nos o caminho do amor, da caridade, da benevolência, para que, quem sabe, cada um de nós, dentro em breve, possa ser digno de ser chamado cooperador universal do bem. Que a Tua luz nos envolva, nos traga paz e nos ilumine nos pensamentos, nessa tarde e todo sempre. Que assim seja. Prezadas irmãs, irmãos, o tema do qual vamos mentalizar essa tarde, vamos procurar discorrer um pouco, vem do livro Fonte Viva, leitura número 130, livro Fonte Viva, psicografia de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a leitura 130 nos fala sobre a esfera íntima de cada um de nós. Então, o título já é Na Esfera Íntima. Então, ele começa com uma citação de Pedro, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, dizendo o seguinte:
cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E aí Emmanuel, através das mãos de Chico, esmiuça essa questão, nos dizendo assim: a vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Então, a vida é uma grande máquina divina e cada um de nós somos peças, engrenagens dessa grande máquina. E cada um de nós tem a função de funcionar de forma harmônica para o bom funcionamento dessa máquina. Nada existe sem significação. Nada. Então, quando ele fala nada, é nada. Nem sequer um grão de poeira existe sem um propósito. Isso é uma coisa que escapa a nossa capacidade de compreensão. Um grão de poeira, como pode um grão de poeira ter um significado? Mas tem. Porque foi criado por Deus. E Deus não perde tempo. E Deus não desperdiça matéria-prima. Ninguém é inútil. Nada é inútil, nem ninguém é inútil. Se um grão de poeira tem significado, que dirá nós, criaturas inteligentes? Então, todos nós temos utilidade. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Então, tudo existe concorrendo para o propósito de elevação, de crescimento, de depuração, de melhoramento. Então, um grão de poeira que hoje é um simples grão de poeira, com o passar dos milhões de anos, se juntar-se-á a outros grãos de poeira e formará uma outra matéria, terá um outro propósito. E o talento que já dizia Jesus lá naquela parábola dos talentos, né? Lembram? Que ele diz que um senhor ausentou-se por um período e pegou os seus melhores trabalhadores, 3 deles, e dividiu entre eles alguns talentos, dando ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1 talento. E passado algum tempo, esse senhor volta e reúne os 3 funcionários e pede a eles contas dos talentos. Talento era uma moeda, era um valor monetário na época, como se fosse hoje dólar, real, né? Libra, qualquer moeda de hoje. Na época a moeda era um talento. Então ele pede para cada um: que fizeste com os talentos que te dei? Aí o primeiro, que ganhou 5, conta ao senhor: eu negociei, empreguei esses 5 talentos e fiz render mais 5. Então, tenho 10 talentos hoje. E aí ele parabeniza, né, o funcionário, chama o segundo, que ele tinha dado 2 talentos, e esse também, seguindo o exemplo do outro, investiu os 2 talentos e tinha mais 2 talentos, ou seja, dobrou o capital. E aquele que recebeu 1 talento, achou que era muito pouco. 1 talento, o que eu vou fazer com 1 talento? Mas não posso perder esse talento. Quando o patrão voltar, eu tenho que prestar conta a ele. Então enterrou aquele talento. E aí o que o patrão fala? Poderia dizer: não, você cuidou, né? Você não perdeu.
Não. Ele diz, trabalhador ingrato e infiel, eu te dei o talento, por que você não entregou para os banqueiros para pelo menos você me dar o juro desse dinheiro agora? Então, os talentos que nós recebemos são as nossas capacidades. Falar é um talento, ver é um talento, ouvir, caminhar, poder fabricar coisas, nossas habilidades manipulativas, nossa capacidade cognitiva, inteligência, né? Os nossos recursos materiais, tudo são talentos, nossas capacidades, conhecimentos adquiridos, não dessa somente encarnação, mas de muitas outras anteriores, que são os nossos conhecimentos gerais. Tudo isso é talento. O que a gente está fazendo com esse talento? Estamos fazendo esses talentos renderem frutos? Ou estamos enterrando? Estamos guardando só para nós? Né? Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, ou sem saúde, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Então ele já deixa claro. Todos, com saúde ou sem, todos nós, indistintamente, temos que usar os recursos de que dispomos. Se nós formos esperar, se eu fosse milionário, eu poderia ajudar. Né? Começando por mim, é óbvio, né? Que é o que a gente geralmente pensa, né? Se eu ganhar a Mega Sena acumulada, eu vou poder ajudar. Vou começar por mim, né? Não é isso? O egoísmo em primeiro lugar. Não é isso que Deus quer. Não é isso que o mestre ensinou. E se eu não for milionário? Então eu nada tenho. Temos muitos talentos. Né? O nosso tempo livre. Mas eu tenho tão pouco tempo livre. É um talento. Vai enterrar? Tem gente que faz desse único talento render muitos frutos. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com as nossas capacidades, nossas habilidades, nosso conhecimento, com a nossa saúde? Será que estamos trabalhando em prol da grande máquina? Ou será que estamos trabalhando em prol apenas desse pequenino, minúsculo microcosmo em que vivemos, que se chama o meu mundo, a minha família, o meu redor? Então, nós temos que pensar nisso, temos que refletir sobre isso, especialmente em um momento onde está tão evidente, tão à vista, tão à nossa cara, as mazelas, as necessidades, e que essas necessidades não estão respeitando fronteiras, não estão respeitando credos, classe social, nada disso. Então nós estamos vendo que é muito fácil que algo atinja a todos nós indiscriminadamente e que recorra à nossa união, ao nosso bom senso, à nossa responsabilidade, ao nosso amor, ao nosso empenho, para que as dificuldades sejam minoradas. E o que nós fazemos? Nós exacerbamos as dificuldades por o nosso egoísmo, pela nossa indiscrição, pela nossa irresponsabilidade. Nós agravamos uma situação que já é muito grave. Por quê? Porque cada um está preocupado com o seu bem-estar. Porque eu não aguento mais ficar em casa. Porque eu preciso ganhar meu pão. Ótimo, todo mundo precisa. Mas será que não dá para a gente fazer isso tendo cuidados? Será que não dá para a gente abrir mão daquilo que é, nesse momento, supérfluo? Como, por exemplo, diversão nesse momento. Pode ser criados outros modos de diversão que não venham colocar em risco a vida nossa e dos outros. E a gente vê o contrário. Vê pessoas preocupadas com a sua diversão. Porque eu tenho que me divertir. Porque eu estou... Então a gente vê muito o eu. Eu preciso, eu quero, eu vou. E a grande máquina está sofrendo. Porque as peças estão funcionando individualmente.
quando deveriam estar funcionando coletivamente para a manutenção da ordem, do bem e da harmonia que nos fala a leitura. O próprio paralítico atado ao catre da enfermidade pode fornecer aos outros a paciência, a calma, a forma de paz e resignação. Né? É um talento. Não esqueça, pois, não olvide, pois, que o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Então é a velha conhecida intromissão na vida alheia. Às vezes, a títulos de bom samaritano, a gente provoca grandes estragos, faz muito mal aos outros. Mas eu só queria ajudar. Né? Isso é uma desculpa que às vezes a gente usa para se intrometer na vida dos outros. Cada um tem a sua tarefa. Nós não vamos fazer a tarefa do outro. Podemos auxiliar. Podemos dar uma ajuda, verificando se essa ajuda é necessária, se essa ajuda foi solicitada, se essa ajuda é benéfica. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como. Às vezes não tem condições de ajudar daquela forma. Então busca ajudar de outra maneira, mas não interferindo na tarefa do outro. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Né? Então é dar o nosso melhor com amor e despretensão. Porque ajudar com despretensão é a maior dádiva que nós podemos oferecer ao mundo. Mas com despretensão. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Então, é aquilo que a gente falava, né? A gente não sabe fazer nem para nós, quer fazer para os outros, né? E acaba piorando a situação. Onde estivermos, atentamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Qual é a missão que a vida nos oferece? Será que nós sabemos qual é a missão? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão aqui? Nós temos que pensar sobre isso. É nesses momentos de comoção social, de convulsão, esses momentos de dificuldade, em que a gente vê o quão frágil somos nós, o planeta, é que a gente tem que repensar o nosso papel, a nossa função, o que estamos fazendo aqui. Colaborar para o bem comum começa em coisas muito pequenas. Quando eu me nego a jogar um papelzinho de bala na rua, eu estou colaborando para o bem-estar social. Porque aquele papel ele vai poluir, aquele papel ele vai ter que ser limpo por alguém. Quando eu valorizo o trabalho dos outros, ainda que seja um trabalho muito pouco valorizado monetariamente, eu estou colaborando para o bem comum, porque as pessoas se sentindo valorizadas, elas vão fazer o seu trabalho, procurando fazer da melhor forma possível, procurando crescer. Eu estou colaborando para o crescimento do outro, não só o meu. Então, a gente passa batido às vezes e não dá valor para trabalhadores, para o trabalho de outros, atividades de outros, muito importantes. Por exemplo, se os agentes de limpeza urbana, que chama-se também de gari, resolverem parar uma semana, nós veremos a importância do trabalho dessas pessoas. O quão importante é. Veremos nitidamente e não nos sentiremos bem. Né? E por aí vai, motorista de ambulância, atendente de farmácia, enfermeiro, as pessoas que cuidam das telecomunicações, consertando a energia elétrica na rua quando danifica. A gente passa, nem olha, a gente nem para observar, para pensar, para pensar um pouquinho no trabalho dessas pessoas, a importância do trabalho dessas pessoas na nossa vida, no nosso bem-estar. Então nós precisamos passar pela vida
de uma forma um pouco mais devagar. É como se nós estivéssemos a opção de trafegar pela Rota das Hortênsias, por exemplo, a 180 por hora ou a 60. Qual a diferença? A 60 nós vamos demorar mais, mas vamos observar a beleza de ambos os lados da estrada. Vamos encher nossos olhos, vamos nos regozijar, vamos nos sentir bem, vamos sentir o perfume. A 180 não dá tempo de ver nada. O foco está apenas na estrada e no destino. E a chance de nem chegar ao destino é muito maior. E assim é nós pela vida. Nós estamos querendo passar pela vida a 180. Porque o objetivo está lá na frente. Será que chegaremos? Será que esse objetivo que nós colocamos, será que nós vamos alcançá-lo? Não sabemos. E se não alcançarmos? Tivemos a oportunidade de apreciar a paisagem ou não. Então, se não atingirmos o objetivo, não levaremos nada, nem a paisagem. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Ontem já foi. Hoje é a nossa realidade. É o momento de fazer melhor, de fazer de novo e acertar. E o amanhã, que talvez nem exista. Nós nos deparamos com isso, essa realidade do momento. Pessoas que nos deixaram de uma hora para outra e que tinham planos, tinham sonhos. Algumas pessoas essas podem ter tido planos e sonhos conjuntos conosco e, inexplicavelmente, para a nossa inteligência e alcance de visão limitado, inexplicável nesse sentido, essas pessoas partiram e deixaram os sonhos, os objetivos, né? Deixaram tudo isso para trás. Poderão retomar logo ali na frente. Graças a Deus o Espiritismo nos deixa claro isso. Mas hoje é o nosso momento. Agora. Então, todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. E aí voltamos lá para o início. Cada um administre aos outros, doe aos outros, ofereça aos outros o dom como o recebeu. Os nossos dons que nós temos, que nascemos com ele. Como bons dispensadores, multiplicadores, doadores da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme, porque tem muitas formas, variadas, incalculáveis, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então, já dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Mas nós, muito inteligentes, transformamos isso para o lado material. Né? Não, ele não falava de materialidade. Ele falava em dar amor, receber amor. Dar carinho, receber carinho. Afeto, auxílio, paciência. Né? Então é nesse âmbito que nós devemos nos situar. O que estamos distribuindo? O que estamos dispensando aos outros? Será que são os dons? Será que são os talentos que Deus nos concedeu? Ou será que estamos doando aos outros efeitos negativos do uso indevido dos talentos que Deus nos deu? Nós podemos escolher. Temos a inteligência e temos os dons para fazer as escolhas. Tanto é que as escolhas
são livres, mas o resultado delas é impreterivelmente obrigatório. E é isso que colheremos. Então, irmãos, agradecemos a atenção, a companhia de todos. E nesse momento convidamos, para que encerramos a nossa explanação doutrinária com uma prece. E nessa prece nós administraremos a fluidoterapia, o passe, que é um dom, é uma capacidade divina que Deus nos concede para que nós possamos doar energias, e essas energias manipuladas pelo plano espiritual não são manipuladas por nós. Nós só doamos as energias, quem manipula elas é o plano espiritual. Essas energias possam nos trazer o benefício que nós viemos buscar essa tarde. Então, cerremos os nossos olhos levemente e roguemos a espiritualidade presente que traga até nós as suas bênçãos, na medida que necessitarmos, merecermos. Vós, Pai de amor, toda bondade, toda luz, Mestre, irmão, guia, Jesus, permita que, ao recebermos as tuas bênçãos, nos lembremos de mentalmente dividi-las com aqueles que mais necessitam. Dividi-las com aqueles que fazem parte da nossa família, consanguínea e espiritual. Que possamos guardar um pouquinho dessa energia como fonte de energia movimentadora dos nossos sonhos, das nossas vontades de crescer, de sermos criaturas melhores, de fazermos o bem, de corrigirmos os nossos defeitos, de aturarmos o defeito dos outros, entendendo assim que estamos todos no mesmo processo de crescimento, de aprendizado, de burilamento, e que, portanto, perfeitos não somos, tanto quanto os que nos cercam também não o são. Que tenhamos essa visão, Senhor, porque grande é o teu amor, imensurável é a tua glória, e incalculável é a nossa gratidão que devemos para contigo. Brilhe tua luz, nos envolva, acompanhe, hoje e sempre, que assim seja.